Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 1º de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Querido ouvinte, me diga uma coisa, você é contra ou a favor da festa junina? Você é a favor, você é contra? Já dançou alguma vez aquela quadrilha? Já participou ali? Quadrilha da festa junina, hein? Pelo amor de Deus, hoje em dia você fala de quadrilha, já tem gente que se agita. Eu, hein? Não faço parte disso não. Quero ver a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Se você concorda, se você discorda, já participou, deixaria seu filho, seu netinho, seu sobrinho participar? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu quero ouvi-lo aqui no nosso Debate 93 de hoje. E como não desanimar diante das perseguições do nosso ministério, hein? Diz aqui uma de nossas ouvintes, à medida que desenvolvo trabalhos na igreja, parece que as perseguições aumentam. Embora muitos irmãos reconheçam o agir de Deus em minha vida, percebo que tem outros, inclusive líderes, que se incomodam. Isso é normal? Existe ciúme e inveja ministerial? Quando coisas assim acontecem, seria uma ação maligna para nos parar? O que fazer para não desanimar diante das perseguições ao nosso ministério? Eu quero ver a sua opinião e a sua participação agora aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Pastor, a percepção que a nossa ouvinte tem de que quanto mais ela desenvolve trabalhos na igreja, as perseguições a ela aumentam. E isso produz para ela a interpretação de que ela está incomodando. Sabemos que existe um incômodo espiritual, mas a reação dela é que são incômodos bem humanos, talvez até por forças espirituais. Que pensa o senhor? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à mesa, que Deus nos abençoe aí nessa reflexão que vamos ter. JR, eu quero pensar pelo menos aí duas possibilidades nessa situação. A primeira é a recordação que faço do texto lá que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, lá no capítulo 11, está tendo uma dificuldade, está tendo um problema de relacionamento entre os irmãos. E lá no versículo de número 19, o apóstolo Paulo diz assim, é até importante que haja divergência entre vocês. É até importante que vocês discordem no campo das ideias, porque vocês discordando, vocês vão chegar a alguma conclusão, vão chegar num consenso, vão chegar na verdade. Eu entendo que algumas dificuldades que a gente tem na caminhada ministerial pode ser divergências no campo das ideias. E eu penso que a gente tem que ter a humildade para receber as críticas, a gente tem que ter a humildade para repensar a nossa postura, humildade para pedir ajuda onde nós somos limitados, entender que os dons espirituais são distribuídos à igreja e tem coisas que não foi dado a mim e que o outro pode acrescentar na minha caminhada ministerial. Então eu acredito que algumas dificuldades são divergências naturais que é constatada pelo apóstolo Paulo. Agora, qual é o problema desse texto aqui que o Paulo está ressaltando? É que as divergências no campo das ideias estava virando divergência pessoal. E aí estava afetando diretamente a comunhão da igreja. Aí é um problema. Aí é um problema. Eu penso que a gente precisa saber filtrar muito bem, e não é fácil, não é simples, mas a gente precisa filtrar bem o que é uma crítica no campo das ideias e o que é realmente uma perseguição pessoal.
A perseguição pessoal é um problema, isso não vem da fé, isso vai atrapalhar a unidade da igreja. Por outro lado, a gente precisa compreender que em alguns momentos a igreja, na sua diversidade, vai promover pensamentos diferentes do meu. Então vamos sentar para conversar. Quem sabe você não é convencido e muda. A gente não sabe em que pé está essa situação, mas eu estou aqui abrindo essa possibilidade. A outra possibilidade é uma possibilidade até relatada no livro do pastor Gregory Friesel, quando ele trabalha liberando o fluir do Espírito. Ele vai trabalhando a questão da igreja. E a gente percebe que joio e trigo vão crescer juntos. E que pode ser que parte da nossa comunidade é composta de pessoas que ainda não experimentaram a conversão, que ainda não experimentaram um processo profundo de conversão, de relacionamento com Deus. E aí algumas características da carne, algumas características que é oriunda dessa falta de conversão, pode surgir no centro da igreja e começar a perturbar aquilo que seria a obra de Deus e a orientação do Espírito. Então eu começo pelo menos com essas duas possibilidades. Divergência de ideias, que podem virar divergências pessoais se a gente não saber lidar com a crítica, ou possivelmente a questão espiritual da caminhada do joio com o trigo. Nós vamos ouvir a nossa querida pastora Leinha Mendonça, cantora aqui da nossa MK, também pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, sobre esse assunto. Antes, porém, o pastor Fábio mencionou a referência que é sempre muito oportuna aqui do trigo e joio. Me ocorreu uma pergunta que eu farei ao pastor Fábio posteriormente aqui, mas já faço agora antecipadamente. Se joio vira trigo, em algum momento joio vira trigo, mas isso é daqui a pouquinho, o pastor vai compartilhar conosco. Leinha Mendonça, perseguição no ministério, isso é normal, Leinha? Bom dia para todos. Perfeita a colocação do pastor Fábio, né? Linda, concordo plenamente. Existem pessoas na igreja que não aceitam críticas, não aceitam correção, então elas preferem achar que é perseguição. Mas, respondendo a sua pergunta, JR querido, é claro que existe. Normal. Claro, é normal, isso acontece. É muito difícil uma pessoa aceitar a ascensão da outra. Não é todo mundo que vê com bons olhos o sucesso de uma pessoa, ministerialmente, profissionalmente. É uma virtude você admirar, elogiar, e nem sempre você convive com pessoas assim, e infelizmente tem pessoas assim dentro da igreja. E o apóstolo Pedro, ele escreve lá em sua segunda carta que vocês ainda estão estranhando a ardente provação que vem sobre vós? Se vocês não conseguem carregar o peso da provação, não vão conseguir carregar o peso da glória, né? Se vocês não sofrem com Cristo, não podem receber a glória de Cristo. Então, vai ter perseguição, vai ter calúnia, e quanto mais isso acontecer, pode ter certeza que você está sendo aplaudido no céu. Pastor Valdir Miyazato é pastor da igreja Casa da Bênção em Irajá. Pastor, muito bom dia, seja também bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Já conversamos aqui sobre a questão dessa normalidade, quer dizer, isso acontece mesmo? O ouvinte continua aqui, pastor, existe ciúme e inveja ministerial, porque ele não é pastor, não é cantor, às vezes é um obreiro, é um líder de uma área, é uma pessoa que serve numa determinada área da obra, enfim, que às vezes está dizendo, olha, existe, quer dizer, se está no ministério, teoricamente não deveria ter esse tipo de coisa, mas aí a dúvida é do ouvinte, pastor. E o que o senhor acha? Bom, primeiro bom dia a todos, bom dia a vocês na mesa aqui, sempre uma honra estar junto com vocês. Bom, esse é um tema muito interessante, é algo que a gente convive todo dia nas igrejas, né? E o apóstolo Paulo, que é um das principais referências que a gente tem de comportamento de crente, de igreja, ele, nas suas várias cartas, ele sempre cita situações que aconteceram. Por exemplo, aos Filipenses ele fala, 2:3, nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. E cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Eu acho que o grande problema aí, JR, debatedores e o pessoal que está nos ouvindo,
É quando a coisa sai assim do campo de fazer para Deus e fazer para si ou para alguém, né? E é óbvio, onde é o ser humano, a gente é carnal, né? Em outro texto o apóstolo Paulo fala, ainda sois carnais, né? Eu queria alimentar vocês com uma comida mais sólida, mas vocês são muito carnais ainda para entender certas coisas. Então eu vejo que na medida que há um crescimento espiritual, a gente vai administrando melhor essas coisas de vaidade, de ciúme, inveja, porque eu acho que isso só tem na Casa da Bênção, nas outras igrejas não tem não. Olha aí, pastor Rodson Bolê, muito bom dia, pastor auxiliar da Comunidade Evangélica de Mesquita. E aí, pastor, o que pensa o senhor sobre esse ponto aí? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, debatedores. Como o pastor falou, e ele citou justamente a parte da carnalidade, tem um texto no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e invejas. E aí ele continua a lista. A gente lida com o relacionamento humano como se essas coisas fossem grandes surpresas, e não são. O apóstolo, ele continua dizendo que, por outro lado, a obra do Espírito vai produzir em nós um remédio para a gente lidar com essa problemática revelada a partir da obra da carne. O que a gente precisa fazer para lidar com a inveja? O que a gente precisa fazer para lidar com o egoísmo? A gente precisa ter o fruto do Espírito. E essa pessoa que conseguiu alcançar essa consciência maior no Evangelho, ela está pronta para suportar o outro, o que a Bíblia nos diz. E mais do que tolerar, suportar o outro é servir de suporte. É suportar esses irmãos na sua fraqueza, para que de alguma maneira a gente consiga revelar Cristo nele, para que haja a possibilidade desse irmão alcançar a conversão. Participação dos nossos ouvintes aqui também pelo nosso WhatsApp, é o 96803-8319, 96803-8319, uma delas dizendo: JR, eu passei por isso recentemente, desenvolvemos um belo trabalho na igreja até que o líder foi embora e a pessoa que a substituiu, no intuito de agradar as outras lideranças, passou a não mais se agradar de mim. Começaram a surgir divergências entre nós e chegou a ponto de eu ser ofendida pessoalmente. Enfim, tive que deixar a obra por causa disso. O que me deixa intrigado é que antes eu conversei com o pastor. Ele nada fez para nos ajudar naquele problema. A pessoa tem raiva de mim até hoje, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. E a pergunta que segue talvez seja oportuna: a quem interessa que haja entre nós, ouvintes, divisão? Que ali naquela igreja, aquela irmã, que era uma irmã que era líder de uma área, ou não era líder de nada, trabalhava ali, servia intensamente, de repente começasse a sentir ciúme daquela outra, ou aquele irmão sentir ciúme daquele outro irmão, ou pastor daquele outro, ou cantor daquele outro, e aí, de repente, houve uma divisão. Em alguns casos, houve até uma cisão da igreja, a comunidade partiu ali, foi um para cada. A quem interessa isso? Interessa ao reino de Deus, a obra de Deus, interessa a obra do Espírito Santo. O que vocês acham sobre esse assunto, para poder explicitar claramente para o nosso ouvinte que a divisão, ela interessa a quem? Existe um teórico chamado Maquiavel, e ele escreveu uma obra que é muito conhecida, O Príncipe. Ele é considerado o pai da ciência política, e no Príncipe ele diz que é necessário dividir para conquistar. Eu não consigo enxergar outro ser que tenha interesse em dividir para conquistar que não seja Satanás, o inimigo das nossas almas. Quando uma pessoa ela leva a dissensão
para dentro da igreja, o egoísmo, a inveja, na verdade essa pessoa está servindo de veículo de Satanás. Da mesma forma que o Espírito Santo ele nos usa para que haja a edificação do corpo de Cristo, Satanás ele pode potencializar, o que fica aqui muito claro é inveja, dissensão, tudo isso que a gente está falando é proveniente de um coração ainda carnal. O que o diabo faz é potencializar o que esse ser humano fora de Deus está sentindo para trazer dissensão, para dividir e aí sim tentar nos conquistar, tentar nos vencer. Eu costumo dizer, pastor Odson, que o diabo ele não está interessado em explodir a igreja. Ele está interessado em implodir. Então ele vai para uma implosão, para quem entende disso, pelo menos eu ouvi falar, que você coloca os explosivos nas colunas, né? Naquilo que suporta aquela edificação. E o que suporta uma igreja local, né? São aquelas pessoas que trabalham, que produzem, né? Então, geralmente, o que acontece? Colocando um contra o outro, você vai implodir. E como o JR perguntou, de quem é o interesse? Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, então os discípulos de João Batista estão fazendo mais coisas que os seus. Aí Jesus falou assim: mas eles são contra nós? Não. Então, quem não é contra nós é por nós. Então, Jesus tinha aquele coração de não se deixar contaminar por nenhum tipo de sentimento que pudesse contrariar o seu próprio trabalho. E eu acho muito interessante a gente pensar nisso. Eu estou recordando aqui, não sei se eu vou lembrar o nome dos personagens bíblicos, mas eu acho que é Sintique e Evódia, que o apóstolo Paulo escreve a elas e parece que elas estão tendo uma divergência. Percebe que na igreja primitiva tem essas dificuldades. E Paulo dá uma orientação específica. Olha, é importante que vocês entrem num acordo, porque quando eu estive com vocês, quanto vocês contribuíram com a obra, quanto que vocês somaram com o ministério. Então, assim, essa divisão entre vocês está prejudicando. Então, sentem, conversem, se acertem e vamos caminhar, porque nós temos um único foco, temos um único Senhor, temos uma única meta. A missão foi compartilhada à igreja, então vamos trabalhar. E a gente já foi falado aqui que o mais interessado na divisão é Satanás mesmo. Ele veio para matar, roubar, destruir, dividir, enfim. E a nossa carne, ela tem uma inclinação para satisfação mesmo das coisas do diabo, né? É aliada a nossa carne. E eu acho muito lindo aquela passagem do apóstolo Paulo, quando ele diz que eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Ou seja, eu posso pregar, ganhar almas e deixar que a minha carne se incline para as coisas do mundo, as coisas negativas, as coisas do inimigo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque não é normal isso, é natural, é coisa do ser humano, do homem natural. Então nós dentro da igreja temos que tomar muito cuidado, porque podemos estar muito bem intencionados, mas uma sementinha pode fazer aquele velho homem querer levantar. Agora, Léia, eu ouvi uma frase essa semana que eu acho e fiquei refletindo sobre ela. A frase é o seguinte: para o bem vencer tem que haver sacrifício. Amém. Aí Jesus diz o seguinte: se alguém lhe bater na face, se você corresponder da mesma medida e der e revidar, o bem não vence. Então você vira o outro lado. Para o bem vencer é necessário sacrifício. Jesus venceu porque se sacrificou. 11h24, uma de nossas ouvintes diz: sou esposa de pastor. Meu marido foi tão perseguido que conseguiram tirá-lo da igreja. Ele foi o terceiro pastor que passou por essa igreja e saiu por perseguição, ciúmes, inveja de algumas pessoas da liderança. O senhor está cicatrizando as feridas e nada vai abalar o nosso ministério. Acho bonito isso, ouvinte. Nosso ministério. Pastor é ele, mas o ministério é nosso. Amém. Né? Linda, né? E vejam que coisa interessante, a perspectiva. Tem vários ouvintes dizendo que às vezes é o pastor que faz isso. Que a esposa do pastor, tem outro ouvinte dizendo que a esposa do pastor chegou e ocupou todos os espaços. O que acontece. Mas tem um outro lado dessa mesma história. Às vezes pessoas que foram para aquela igreja para servir, se doaram, não é? E são perseguidas porque a família A
não gosta porque quem trouxe ou quem indicou foi a família B. O sujeito não tem nada com essa história, entendeu? Um B de besta, entendeu? Entrou nessa história como boi, entendeu? E o outro lado vai e quer acabar com o outro cabo. Se é do outro lado, acontece a mesma coisa. Não sei se no Brasil acontece isso. Tem relatos de igreja no Afeganistão. Olha, a MK, ela tá com um projeto lindíssimo agora chamado Audioblaze, que nós estamos contando o nosso testemunho num CD, num MP3, e ali eu conto uma parte da minha história muito interessante. O pastor da igreja, lá em 1815, teve um problema com meu pai. E porque ele teve um problema com meu pai, ele excluiu a família inteira e disse que só não excluía as crianças porque não eram batizadas. Como minhas irmãs, a gente não conseguia ir para outra igreja, a gente continuou frequentando aquela igreja. Mas eu pedia para cantar, eu não tinha oportunidade, mas eu ia recebendo aquele pirulito na minha boca, porque diziam que eu era sempre a última a colocar meu nome na lista e eu sobrava. Até que chegou o dia que eu pedi para passar pelas águas. E aí não teve como mais colocar o pirulito na minha boca, tiveram que me contar a verdade. E aí me disseram, o pastor disse que não batizaria ninguém da minha família. Então, quer dizer, eu tive que sair daquela igreja e ir para uma outra. Para você ver o grau, como é que a coisa é séria. Quando há rivalidade, quando uma pessoa tem insegurança na sua chamada. Eu penso que um pastor, para fazer uma coisa dessa, ele só pode ser uma pessoa insegura ou uma pessoa que está fora do lugar. Porque não tem como, JR, um homem de Deus fazer uma coisa dessa. Léa, eu vou dizer uma coisa. A autoridade pastoral está no que ele ensina. Isso a gente vê com Jesus. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, as pessoas ficam maravilhadas porque Jesus ensinava diferente dos escribas. E ensinava com autoridade. A autoridade está no ensino. Esse pastor, ele está ensinando algo. E eu vou te dizer, não era o evangelho. Aí a autoridade cai, meu querido. A autoridade pastoral está no ensino. É verdade. E a autoridade do nosso ensino deve ser a revelação. E a revelação é a palavra de Deus. Então, assim, até que ponto vai a autoridade de um homem? Até que ponto vai a autoridade pastoral? Mas, pastor até Fábio, o momento que ele se atrela à palavra. E se não tiver amor, não vale mais nada. Olha que ouvinte dizendo, passei por uma congregação e lá comecei a trabalhar com um determinado ministério, uma irmã se aproximou de mim dizendo que ia me ajudar. Dizia que achava muito lindo o meu ministério, chegou até dizer que tinha uma inveja gostosa de mim. Enfim, fui consagrada e promovida. Ela não sossegou. Sabe o que aconteceu? Me aborreceu tanto dizendo que antes de eu estar lá, aquele cargo era dela, hoje eu me afastei dela e ela abraçou tudo. Me encontro um pouco triste, pois não tenho dúvidas do meu ministério, mas está nas mãos de Deus. Eu acho que todo mundo já teve alguma insatisfação. Entretanto, uma de nossas ouvintes escreve uma coisa tão bonitinha, entendeu? Que eu quero ler aqui, e eu, em geral, vocês sabem disso, eu omito o nome das igrejas e das pessoas, porque muitas vezes são coisas pessoais, particulares, a gente cuida para que todos fiquem bem cuidados carinhosamente. Neste caso, eu vou contra a regra, só não vou dizer o nome dela, ouvinte, porque eu não tenho aqui. Se você quiser me encaminhar, eu falarei. Eu estou muito satisfeita com os meus irmãos em Cristo Jesus. A minha igreja é a Assembleia de Deus Templo de Oração e fica em Caxias, no bairro Beira-Mar. A paz do Senhor para todos, a minha liderança é firme. No meio de tantos dizendo dos problemas, o que é normal, eu pedi para contar, né? Então, o JS pediu para contar e agora nós estamos contando. E tem que contar, porque nós estamos compartilhando aqui para poder termos ajuda uns dos outros e abençoar. Mas é também importante quando você vê, no meio de tanta coisa, alguém dizer, na minha igreja é uma bênção. Na minha igreja é uma bênção. Então, ouvinte, se você quiser me dar o seu nome, eu terei prazer muito grande em ler aqui a sua palavra como um carinho da nossa 93 FM com você. Aqui ouvinte dizendo, sou filha de pastor e quando ele era mais novo, na época que ele era obreiro, uma irmã fez uma fofoca dele ao pastor da igreja. Naquela época o pastor
quis expulsá-lo. Passado o tempo, ele já como pastor, o pastor que o expulsou, ele foi até expulso, tentou, não expulsou. O pastor que o expulsou veio pedir perdão, pois viu que o que houve era apenas para tirá-lo do ministério. Olha até que ponto as pessoas chegam, hein, meus irmãos? Eu vejo um problema sério aí, né? Estou pensando aqui, a igreja tem hoje um problema bom, né? Chama excesso de contingente, né? A gente tem muita gente querendo fazer as mesmas coisas, né? E aí é onde dá aquela disputa, né? Eu também quero fazer. E uma coisa que eu tenho sempre falado ao longo da minha carreira como pastor é que a palavra evangélico e igreja é chamados para fora. Jesus, ele disse ide, né? Ele falou assim, vocês ficam em Jerusalém até que recebam. Depois que receber, vocês vão para a Judéia, Samaria. E hoje eu vejo os maiores problemas que a gente tem é dentro do prédio, do templo da igreja, pessoas que querem, no caso, né, cantar, aí se a Leinha Mendonça começa a cantar bem, aí já começam a levantar contra ela. Ela é muito metida, não sei o quê. Aí vem outra. Então, certas situações. Enquanto isso, a gente vê que o evangelho está sendo prejudicado, porque lá fora as pessoas estão esperando, enquanto a gente está brigando por um microfone, por um cargo, por uma vassoura. Eu posso considerar um aspecto cultural? Mas por uma vassoura é meio difícil, né? Mas ontem, Marcelo, foi anteontem, uma ouvinte nossa dizendo, acho que foi segunda-feira. Sei lá que dia que foi. Foi esses dias aí. Foi aqui. Foi aqui? Claro que foi. Eu tô zoando. Mas a ouvinte disse o seguinte, que ela tem um chamado de Deus para limpar a igreja. Amém. Olha aí. A liderança da igreja não está conformada com isso. E quer que ela esteja em outra área. Mas ela diz, eu me sinto realizado e feliz nessa área. Entendeu? A gente está falando sobre talentos e dons. E aí ela relatou isso. Você veja que não existem, às vezes é uma exceção. Com certeza, a regra. Serviço, né? Aí, JR, até a vassoura pode se tornar um símbolo de poder. Exatamente. E depois gerar disputa. E depois a pessoa quer voar nela. Mas não é o caso, não. Não é o caso. Mas a gente precisa ter o cuidado, porque já pensou? Agora ninguém mais pode varrer? Não é o caso da nossa ouvinte. Já pensou? Ninguém mais pode contribuir varrendo o templo? Vira símbolo de poder. Mas, pastor Fábio, tudo pode virar símbolo de poder. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu ia acrescentar aqui um aspecto cultural. Da nossa cultura ocidental, muito proposto pelo capitalismo, a ideia da competição. A gente ouve isso nas nossas bases, na nossa criação. Esse negócio de o outro vira adversário. A gente compete por tudo. A gente compete, vai se qualificar, é concurso, a gente é preparado para competir, é preparado para olhar o outro como adversário. Eu lembro que quando fazia a graduação em História, eu ficava na sala de aula analisando quem é que vai disputar comigo nos concursos. Porque a gente é preparado para isso o tempo todo, nós somos pragmáticos, o que é que dá certo? E a gente leva essa cultura, às vezes, para o nosso relacionamento na igreja. É onde os valores do cristianismo precisa romper com a cultura. A igreja precisa identificar coisas que estão na nossa cultura, que não agradam a Deus, que dividem, que vira competição e, de alguma forma, aplicar a palavra do Senhor. Mas eu penso que um dos grandes problemas é que isso acaba sendo alimentado dentro das igrejas. Essa cultura da competição. Muita gente mal resolvida que não conseguiu o DR do lado de fora acaba correndo atrás do PR do lado de dentro, nas igrejas. Muita gente que não conseguiu ser bem sucedida lá fora vem para a igreja e tem acaba tendo a inspiração de tentar, de galgar alguma posição dentro da igreja para tentar fazer calar esse vazio dentro do seu coração. DR, doutor
PR Pastor. Não, só para ajudar, Agora, né? ele falou uma coisa extremamente séria. Você gostou? Sim, porque tem muita gente ali, JR, dentro da igreja, se sentindo o ó do Borogodó. Se der uma chave, o ó do Borogodó que está acima de tudo, só porque o pastor deu a ele uma chave. A chave do almoxarifado da igreja. É o poder nas mãos. Então, o fato daquela porta só se abrir se eu deixar, isso daí traz uma grandeza para a pessoa, e aí a pessoa não é resolvida do lado de fora, vai se resolver dentro da igreja só porque guarda uma chave. Aqui o ouvinte me ajudando. JR, foi na quarta-feira que o ouvinte falou sobre a questão do chamado. Eu quero agradecer a você, querido ouvinte, pela sua participação, e a todos os nossos ouvintes que estão nos ajudando a pensar este tema, que é um tema complicado. Normal, é natural, é da natureza humana. Não é nem normal, da natureza natural, humana. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos lembrar, a quem interessa. Pergunta aí, seu vídeo. Fulano é uma miserável, aquela fulana aí, para pensar assim, a quem interessa esse papo? A quem interessa que haja divisão? Bom, e o joio e o trigo? A pergunta sobre o joio e o trigo é o seguinte: o joio vira trigo alguma vez? Tem jeito do joio virar trigo, pastor Fábio? A gente vive num momento que tem trigo até parecendo com joio, sabe? É um problema sério. Mas qual é a orientação de Jesus quando fala do relacionamento e aí acontece o pecado? Se teu irmão pecar contra você, você vai até ele. Se ele te ouvir, você ganha ele. Se ele não te ouvir, leva mais 2 testemunhas, vai lá, tenta de alguma forma orientar o teu irmão. Se não resolver, leva à igreja. E a igreja, a gente está entendendo aqui que não é a assembleia administrativa, a gente está falando de pessoas que são convertidas, espiritualmente guiadas pelo Senhor. Leva que esse pessoal vai saber tratar com esse problema. E se ainda assim ele não ouvir a igreja, você trata ele como um gentio. Algumas pessoas acreditam que tratar como gentio é jogar o cara para fora. Eu entendo que é outra coisa. Eu entendo que tratar alguém como gentio é tratar alguém com a possibilidade de ser alcançado pela graça de Deus. É como Jesus tratava o gentio, né? Logo, joio pode virar trigo. Agora, eu posso abrir um parêntese? Pode. Quando Jesus fala de joio, Jesus fala que o dono da seara dormiu e o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo, né? E que os dois nasceriam juntos e só no dia da colheita é que o dono da seara separaria. Então eu penso que existem pessoas que são semeadas pelo diabo dentro da igreja. Então é joio. Não vira trigo. Não vira trigo. Na minha opinião, existem pessoas que entram ali, vão ser trabalhadas, vão nascer de novo, tem que ter paciência. É diferente do que parece joio. É o que parece joio, mas é trigo. É trigo. E aquele que parece trigo, mas é joio. Mas esse daí vai pro fogo, porque foi semeado pelo inimigo. Mas a classificação, só isso eu quero falar. A classificação quem faz é o Senhor Jesus mesmo. Ele é o dono da seara. E nós não podemos dizer quem é quem, né? Não compete a nós. Eu penso que o nascer de novo faz com que a natureza possa ser transformada. Sendo assim, aquilo que não era passa a ser. Na minha opinião, o joio morre para nascer o trigo. O joio pode virar trigo. Na sua opinião, o joio vira trigo. Na sua opinião, o joio não vira trigo. Na sua opinião, o joio vira trigo. Na sua opinião, pelo que eu entendi, joio não vira trigo. Então nós temos aqui um empate. O ouvinte, então, vai avaliar. Porque o assunto não é nem esse, é só porque nós entramos aqui. Eu só quero reafirmar que quem define isso não sou eu nem você. Sabe por quê, JR? Nem todo mundo vai se salvar. A oportunidade de salvação é para todos, mas a gente sabe que nem todo mundo vai se salvar. Mas a oportunidade também é para o joio? Existe, na minha opinião, tem gente que entra ali já semeada pelo inimigo. 11h39 no Rio de Janeiro. E a festa junina, minha gente? Eu quero saber a sua opinião, hein? Olha aí. Uma escola de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tomou uma decisão para agradar os alunos evangélicos. Olha só que coisa. A escola abandonou o termo
festa junina e passou a celebrar a festa da colheita, uma celebração sem conotação religiosa. A motivação para isso foi a diminuição gradativa de frequência dos alunos protestantes, pois suas famílias não queriam que eles celebrassem esse tipo de festa. Você é contra ou a favor que crianças evangélicas participem das festas juninas de suas escolas? Seus filhos participam? Você acha que esse tipo de festa é apenas cultural ou tem significado espiritual? Se for por causa de um grupo de alunos evangélicos, uma escola mudou uma festa tradicional. Se por causa de um grupo de alunos evangélicos, uma escola mudou uma festa tradicional, o que mais podemos influenciar? É uma pergunta que se faz a partir dessa experiência que aqui está. E aí, queridos? Eu penso que Pastor Hudson, tem muita coisa errada aqui. É? Muita coisa errada. Basta apenas mudar o nome, mudar a embalagem para que se mude a essência? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Certamente a escola não mudou por conta dos alunos evangélicos, mas a escola certamente mudou porque esses alunos evangélicos poderiam sair dessa escola, assim, diminuindo a receita. Tem mensalidade, dinheiro envolvido aqui. Hoje a gente consegue perceber que as festas juninas, elas não têm um caráter religioso. A Igreja Católica não detém mais o monopólio religioso das festas juninas. É claro que a gente vai perceber em alguns lugares do Brasil a Igreja Católica ainda exercendo esse monopólio. Mas a festa junina passou a ser uma festa cultural. Uma festa em que é celebrada entre famílias, uma festa que pode ser celebrada em creches e até festas que podem ser celebradas em igrejas. A gente observa aqui também que, no que foi lido, que a escola mudou o nome da festa para Festa das Colheitas, não é isso? Sem cunho religioso. Óbvio que tem cunho religioso nisso aqui. Então a gente vai percebendo que a gente está coando o mosquito e engolindo o camelo. O que a gente precisa fazer é dar base para que os nossos filhos estejam no mundo, influenciando o mundo. As nossas crianças não podem viver em bolhas. Então o que eu penso é que a gente precisa dar boas bases para as nossas crianças serem cristãos, sendo luz onde eles estiverem, ao invés da gente começar essa caça às bruxas que não interessa a ninguém isso. Será que a gente pode fazer uma festa em junho? Reunir madeira lá, botar fogo na lenha, botar fogo na lenha. A lenha. Botar uma batata doce. Será que a gente pode botar uma batata doce? Será que a gente pode botar lá uns louvores regionais, que a música brasileira, ela é rica, é maravilhosa? Como é que a gente pode usar a nossa cultura musical para glorificar a Deus? Será que a gente não pode pegar lá uma viola, né? Será que a gente não pode assar o milho, fazer um bolo, né? Você tá com fome, pastor? Não, eu tô pensando do que a gente tá chamando de festa junina, porque eu confesso que eu não vejo dificuldade nenhuma a gente reunir um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira e ali cantar louvores, cantar músicas regionais, né? Eu não vejo dificuldade nenhuma com a dança, desde que ela não inspire coisas que desagrade a Deus. É junina porque é em junho, então a gente vai fazer uma festa agostina, a gente faz em agosto. Eu não vejo dificuldade. Agora, se o conteúdo da festividade tem questões que ferem a nossa fé, aí não precisa ser junina. Qualquer coisa que vá de encontro à fé, a gente não deve fazer. Então, é complicado. A gente vai dizendo assim, aí são coisas do mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela tem pelo menos 3 significados, né? Porque Deus amou o mundo, está falando do homem, Deus amou o homem. Quando a Bíblia diz assim que a gente não deve se conformar com o mundo, está falando do aspecto pecaminoso do mundo, um sistema que está no estado de rebelião. Agora, questões culturais, como uma festividade, como instrumentos que ora não podiam entrar nos templos e hoje está aí. Eu acho que a gente tem que pensar realmente para não estar demonizando coisas, né? E espiritualizando aquilo que não é espiritual. Uma análise que a gente pode fazer a respeito disso, primeiro é a influência que os evangélicos em Campo Grande, especialmente nessa escola, estão
tendo ali, né, a ponto de mudar uma festividade, né, por causa de um comportamento que está sendo colocado ali. A primeira coisa é a boa influência, né? A segunda coisa, que eu concordo com o pastor Fábio... Eu só acho que eles mudaram o nome. Eu não sei se mudou o teor. Bom, não, parece que mudou, parece que mudou. Enfim, eles não eu estou imaginando que, claro que eu não estou lá, não sei se a produção pode ajudar, mas eles não colocaram mais as mesmas músicas, né? Porque, em geral, uma festa junina, ela se refere a João 577 vezes, né? São João, pula a fogueira, acende a fogueira, não sei o que lá, enfim, tem sempre uma observação como essa. Aí os protestantes dizem, não vão mais. Não vão participar disso. Por uma questão de dinheiro, por uma questão estratégica, eles dizem, olha, vão mudar o nome aqui desse negócio. De um jeito ou de outro, como o senhor tá destacando, há esta influência. Sim. Os motivos podem ser outros, né? Aquilo que você falou quando você apresentou o tema, né? A igreja mudando o comportamento na sociedade, né? E aí nós somos proibidos a fazer festa disso ou daquilo, seja como for, durante muito tempo nós ficamos cerceados disso. Hoje há uma liberdade. Porém... Desculpa só ampliar, Valdir, porque aí eu fico pensando do outro lado lá, o católico dizendo assim, agora quem não participa sou eu. Aí o espírita diz assim, agora quem não participa sou eu. E aí, eu não sei como é que essa escola vai se virar, eu não sei se isso é uma influência. Eu não sei. Eu penso que a igreja precisa influenciar na mudança do caráter, nos valores cristãos. A gente está falando... Mas o senhor não acha que, em relação a isso, se já não vai tocar as músicas com a alusão aos santos... São João. Aí eu, como católico, ficaria ofendido. Batista, né? Mas ainda assim, como católico, ficaria ofendido e falar assim, tá vendo? Mas ainda assim, a gente tá mudando o comportamento sem afetar a consciência do outro. Não faz. O que a religião faz, e de modo geral, é mudar o comportamento. E mudança de comportamento não necessariamente aponta para mudança de consciência. Porque quando essa pessoa ela foi impelida, ela ficar acuada, esse comportamento vai por água abaixo, ela vai agir como ela sempre agiu, sem que a gente consiga afetar a consciência. De que maneira a gente está sendo sal e luz do mundo num ambiente como esse? Essa é a minha pergunta. É esse o ponto que eu queria destacar. Esse grupo de evangélicos, né, de alguma forma, trazendo uma boa influência. Olha, só para relembrar, enquanto a Leinha vai trazer-nos aqui sua contribuição sempre muito rica, em Governador Valadares, cidade mineira, com uma presença evangélica impressionante, há alguns anos, hoje eu acho que já não funciona mais assim, os jogos de futebol não aconteciam aos domingos, porque os crentes não iam ao jogo de futebol. Não sei há quanto tempo isso, talvez lá em 1519, 1523, de onde eu venho, mas era o entendimento, era este o entendimento de que não poderia haver jogo de futebol no domingo, porque o crente não ia ao jogo de futebol no domingo, o jogo passou a ser de segunda a sábado. Então, é uma influência? É uma influência. Poderia ter outras? Poderia ter outras, mas é uma influência. Leinha Mendonça. Olha, eu tô aqui na mesa, tô ouvindo os pastores, cada um tem uma maneira de pensar. Talvez eu tenha uma maneira bem diferenciada, porque sou também de 1815, de uma época que a igreja não participava das festas juninas. Por mais que a gente quisesse evangelizar as pessoas, hoje em dia a gente quer evangelizar no dia do carnaval, aí vai pro carnaval. A gente quer evangelizar na festa junina, a gente faz festa junina. Aí tira o nome de junina e bota jesuína, coloca... Cristaneja. Coloca tudo. Como? Cristaneja? Coloca... Não ouvi, não. Sabe? Então, a gente quer entender todo mundo e no final das contas a gente vai começar a ser aquele sal que em vez de temperar, a gente vai ficar insosso, vai ficar parecido com se o católico vai gostar, se o macumbeiro não vai gostar, eu não tenho que ficar preocupado com o que eles vão gostar, eu tenho que ver o meu posicionamento diante da minha fé. E embora a festa junina seja uma festa gostosa, né, que tem bolo de milho, tem canjica, porque a gente pensa logo na alegria da festa, na comida, a gente pensa nisso. Ninguém quer saber de São João, de Santo Antônio, ninguém quer saber disso. Mas a gente não pode esquecer
que essa festa surgiu com esta intenção. No texto de Romanos, capítulo 14, verso 14, diz assim: eu sei, estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então a gente precisa respeitar os irmãos que assim pensam, para que a gente não fira a consciência do outro. Jesus escandalizou muita gente andando em festas que naturalmente a elite religiosa não estaria. Então, assim, mais do que trazer ou de vencer a questão da argumentação, a gente precisa ter o respeito de preservar o outro a partir da liberdade que a gente tem. Só para interagir, dizendo que só são duas coisas distintas, né? Uma coisa, se eu participo, eu vou a uma festa como essa, eu não vou a uma festa como essa. E a outra coisa é, vamos organizar uma festa como essa? Uma festa como essa? Vamos ter essas atrações ou vamos diminuir as atrações? Essa é uma estratégia ou não? Não é uma estratégia. Nós não queremos, não é uma estratégia. É uma parte da nossa cultura que nós queremos expressar. São as duas coisas distintas. Uma do ponto de vista individual, irei ou não irei. Outro ponto de vista da igreja. É adequado que tenhamos festas parecidas com essas, com outros nomes? Não é adequado? São duas coisas distintas. Eu acho que ficou claro quando eu disse o seguinte: se o conteúdo vai de encontro aos valores, eu fiz um coraçãozinho aqui para Léo, vocês não viram? Porque a gente diverge no campo das ideias, né? Mas é lógico, por isso que eu falei que cada um tem a sua opinião. E eu falo isso, pastor Fábio, não é querendo agredir o pastor de forma alguma. Eu entendo a sua postura, agora eu também tenho a minha. Agora eu vou te falar uma coisa, eu já fui em igrejas que tinha até quadrilha, tinha até balãozinho, sabe? Tinha aquelas negocinhos. Pelo amor de Deus, gente. Agora, daqui a pouco, a gente abriu a porta demais, abre a porteira. Eu penso que existem valores, a essência ela deve ser sempre preservada. O conteúdo deve ser sempre preservado e a palavra de Deus é o que nos equilibra. Agora, a gente não tem música hoje com o teor da nossa mensagem evangélica, mas que não são músicas regionais. Não adaptamos. Não há vídeos, a gente não explora a tecnologia, a gente não explora coisas da nossa cultura. De músicas e tudo mais, então, eu só estou tentando trazer aqui um ponto de equilíbrio para a gente refletir. Eu não sei se fazer uma fogueira, quer dizer, claro que eu sei, eu tenho a minha opinião. Eu não vejo nenhuma dificuldade em fazer uma fogueira, botar a batata, tocar a modinha de viola e reunir os irmãos. Mas o senhor faz isso nos outros meses? Se o senhor fizer isso nos outros meses, é natural. Não, agora, fazer só em junho... Não, no Rio de Janeiro é período de julho. De junho é frio, eu vou ligar a fogueira em novembro, aqui ninguém vem. É o período da regional. Eu só queria citar um texto, todo o contexto da região. Fábio, queria citar um texto do apóstolo Paulo. A batata está assando, então. Não sou contra essa batata, não sou contra salsichão, não sou contra a fogueira. A gente só precisa ter o discernimento. Ótimo. Né? Concordamos, e nós, como pastores aqui, a gente precisa ser bem explícito para não deixar nossos membros, né, os membros da nossa igreja, perdidos. Eu entendo qual é a sua preocupação, irmã Léa, porque o que acontece? Hoje a gente pode ver que, com a desculpa de evangelizar, a gente acabou permitindo certas coisas, eu concordo. Mas isso também vai da liderança, não é? Eu me lembrei do apóstolo Paulo aproveitando uma oportunidade lá em Atenas. Ele estava passeando lá em Atenas, na Grécia, lugar lindo, maravilhoso. Eu já fui, dá licença. Você é chique, né? Então, ele chega lá e ele vai visitar o Areópago, que era um local ecumênico, entre aspas, com agradando todos os deuses. E aí ele encontra lá um monumento escrito ao Deus desconhecido. Né? Aí ele pega, para todo mundo, vem cá todo mundo aqui, quero mostrar para vocês, o meu Deus é esse. Então, ele utilizou uma ferramenta num lugar, entre aspas, pagão, para apresentar o Senhor. Então, essas coisas que eu estou aqui entre vocês dois aqui, acho que estou no meio termo aqui. Nós estamos... Tem não. Coraçãozinho. Pera um pouquinho. Aqui, deixa eu falar pra você o seguinte, olha, até onde eu já vi, festa junina não tem muro.
Não tem. Tem muro? Não. Então não pode ficar em cima do muro. Tá em cima O outro lado não tem muro, não. Tem cerca. Tem negócio, como é que você falou, Leia? Balãozinho? Balãozinho. Bandeirinha. Então, o que acontece, né? Terminando aqui o meu raciocínio, é que nós temos que aproveitar, só que deve-se haver um crivo, né? Muito bem feito, para evitar justamente o que tem acontecido hoje, que realmente entristece. Às vezes a gente vai ministrar em algumas igrejas por aí que tá tendo funk, gospel, o pessoal indo até o chão e... Bom, nós temos aqui então 2 perspectivas sobre esse assunto. Se eu não estou enganado aqui, de dizer, olha, isso não nos convém. Não é que não possa. A palavra é essa mesmo. Não convém. Por quê? Por causa dos motivos que foram aqui apresentados. E o outro lado dizendo, olha, eu acho que não há problema algum, não há nenhuma inconveniência nisso. Não é? São 2 olhares sobre a mesma coisa. A discussão é sobre festa junina. A discussão não é se existem coisas que nós já mudamos, que não mudamos, que eventualmente a gente pode acabar até dizendo uma coisa, achando que está dizendo outra. Nós estamos respondendo a... Vocês conhecem a história vocês conhecem a história antiga do menino que chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu quero saber de onde eu vim. E a mãe começou a suar, desesperar, falou, meu Deus, chegou a hora de eu ter que contar para ele. Você conhece não a história não, pastor Valdir? Não conheço. Disse que foi no Japão essa história. Aí disse que o negócio foi impressionante, aquela loucura toda, aí chega o pai em casa, olha marido, ele quer falar com você, fala, joga para lá. O menino fala assim, pai, eu quero saber de onde eu vim. Pelo amor de Deus, calma aí meu filho, você não fala, deixa eu tomar um banho primeiro. O pai tomou um banho, pai, eu quero saber de onde eu vim. Pai, jantar primeiro. Depois que tomou banho, jantou, fez lanche, o cara comeu a beça para demorar, para ver se o menino esquecia. O menino falou, papai, e de onde eu vim? Aí o pai começou aquela história, meu filho, eu, sua mãe, fizemos isso, assim e tal. O menino com o olho arregalado, aí sua mãe engravidou, e aí tal, não sei o que, papapá, ok, pai, mas eu queria saber de onde eu vim, que meu amiguinho veio de São Paulo. De onde eu vim? Então, a pergunta é sobre festa junina. Tem gente respondendo sobre outros assuntos. Então, assim, é mais ou menos assim. Quer dizer, quando a gente responde a uma pergunta que não está sendo feita, a gente pode estar respondendo, mas pode estar criando uma outra interpretação sobre o mesmo assunto. É só uma palavra assim que eu jogo ao vento aqui para nossa reflexão. Bom, antes de ouvi-los ainda, eu acessei aqui as informações dessa escola. A escola tem um pronunciamento sobre esse assunto. Então, o pronunciamento da escola começa com não fizemos isso. Reticências. Eu pararia aí, mas não posso parar. Nós do Instituto de Ensino Educap nos sentimos no dever de esclarecer a reportagem apresentada e veiculada no site educação.ol.com.br com o título Escola muda festa junina para a festa da colheita por alunos evangélicos, haja visto os danos que uma reportagem tendenciosa pôde trazer para uma instituição cujo trabalho há mais de 30 anos é o de valorizar a liberdade de expressão e a diversidade. Acreditamos que houve por parte do repórter, dá o nome dele, Tiago Varela, um erro de interpretação sobre o verdadeiro significado da nossa festa, que tem como objetivo principal o de resgatar as tradições rurais e o trabalho do homem do campo. Em momento algum foi para evitar choque religioso ou segregação, e sim proporcionar um momento de confraternização para a comunidade escolar. De forma que foi infelizmente apresentada pelo repórter, houve uma vitória religiosa por parte de um determinado grupo da comunidade escolar, o que é uma inverdade. Somos a favor da diversidade, da inclusão e do resgate cultural, disse aqui o Instituto, muita gente opinando aqui a respeito, e eu agradeço aqui o posicionamento do Instituto e trago aqui para a informação dos nossos debatedores. Bom, então podemos cantar um corinho, Eu penso que a gente precisa ser Com coerente. relação à escola, a gente precisa ser coerente. O que não dá é a gente misturar duas coisas. Aquele que concorda, que não tem problema nenhum com isso, amém. Mas aquele que condena a festa, mas se trocar o nome participa numa boa, eu percebo aí uma incoerência muito grande. Então, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O coração dele precisa estar em paz para isso. Eu não iria numa festa, agora eu vou ser prático. Eu não iria numa festa onde os valores vão de encontro à minha fé. Para mim, só existe um único mediador e o seu nome é Jesus Cristo. Se esta festa
anuncia uma outra coisa, eu não me sentiria confortável e nem deixaria meu filho ir. JR, quando eu era adolescente, na minha escola teve danças, né, folclóricas, que faz parte da cultura brasileira, e caiu para o meu grupo o candomblé. Olha aí. E eu teria que dançar candomblé. E a minha mãe foi na escola para dizer que aquilo não fazia parte Feria sua posição. Minha mãe foi lá para poder falar isso. Então, a gente tem que ter discernimento. Com esse negócio agora de falar que Jesus andava para tudo que é lugar, a gente tem que tomar um cuidado tão grande, que Jesus ia em todo lugar, que Jesus estava no meio dos bêbados, que Jesus... Aí, eu estava vendo um vídeo essa semana, disseram que Jesus era carpinteiro. E carpinteiro na época de Jesus era como se fosse um empresário. E andar sobre um jumentinho era como se andasse andasse em BMW. Olha a distorção das coisas. Depois eu mando o vídeo para você. Olha a forçação de barra para poder tornar o simples em glamuroso, sabe? Então, gente, nome de Jesus, cuidado com esses vídeos, com essas mensagens deturpadas que estão sendo pregadas nos púlpitos das igrejas. O sal continua sendo sal e a luz continua sendo luz. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu concordo, sim, que realmente tem acontecido isso, essa teologia de hoje em dia aí, que vem com essas interpretações aí tão absurdas, né? Porém, no caso, voltando ao caso da festa junina, ou seja, qual tipo de festa for, como o pastor Fábio acabou de falar, se realmente ferir os princípios, tudo tem que ser à luz da Bíblia, né? Ao crivo da Bíblia. Feriu, não é para nós. Não é, e pronto, acabou. Esse versículo é lindo, isso, pastor Miyazato, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 12h01. Marcela Bastos. J.R. Vargas, perguntamos aos nossos ouvintes se eles acham que existe ciúme ministerial. 100% deles disseram que existe sim. Errado. Nosso querido pastor Fábio Nunes, um grande abraço, querido. Deus continue a abençoá-lo sempre. Um abraço, JR. Bom voltar aqui, que Deus nos abençoe e que a gente continue aí divergindo, mas sempre buscando a unidade. Essa é a bênção pura. Essa é uma bênção. Pastor Valdir Miyazato, muito obrigado, querido. Obrigado, JR. Um abraço a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Um beijão a todos lá de Irajá, na Casa da Bênção, estamos ali, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, querido pastor Holdson. Deus abençoe muito o senhor, pastor. Obrigado, JR. Boulé é francês, pastor? Belga. Boulé é grego. Grego? Isso. Olha. É nome artístico? Ministerial? Não, é ministerial mesmo. Nome ministerial? Eu sofri muito bullying por conta do Boulé. Não, mas eu quero saber a origem desse nome aí. Boulé. Até onde eu sei é grego. Olha. Holdson é filho do abraço. Não, Boulé. Não, Boulé é grego, até onde eu sei é grego. Olha aí, Leinha. Leinha entende tudo disso. Espetacular. Leinha, não, Leinha? Eu quero mandar um abraço para minha família, para minha esposa Carolina, para as minhas filhas Laura, Estela, para os meus sogros Paulo e Maria, para minha irmã que deve estar me ouvindo, Márcia, e para os meus amigos que vieram hoje me acompanhando, o Telen e o Júnior Melo. Obrigado a todos. Telen? Esse é não, isso, eu só ando com gente com nome, mas eu sou da igreja do pastor Silfarney. Entendeu? Isso aí. Lá os nomes são difíceis, né? Mas é Telen Belo. Só gente de nome. Ainda é Belo, é? É Telen Belo. Qual que é? Levanta a mão aí, Telen. É interessante os nomes, né, das pessoas, né? Nem sempre. Nós estamos aqui do lado de um Miyazato. Nem sempre tem sentido, né, o nome, né? Não, nem Belo, né? Pois é. Só Nunes e Mendonça. Leinha Mendonça, Leinha. Obrigado, Leinha. Tá. Obrigada, JR. Obrigada a todos vocês por eu estar aqui nessa mesa, que é maravilhosa. Quero mandar um beijo para todos os ouvintes, o pessoal aqui do Instagram, Facebook. Não dá para mencionar nomes, porque senão vai ficar ruim para mim. Muito bem, eu quero agradecer a você, ouvinte amado, participando aqui conosco
do nosso debate 93 de hoje. É sempre muito bom, muito oportuno quando nós estamos juntos, debatendo aqui os nossos diversos assuntos ao longo de toda a semana, de segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia, aqui na 93 FM. Temos o privilégio de debater o assunto bíblico, o assunto do dia, e sempre tratando à luz das Sagradas Escrituras, procurando ouvir a voz de Deus e entrar aqui num consenso especial. Mas é motivo também de oração. Todos os dias nós temos orado pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Oramos pelo tema do programa e hoje nós conversamos aqui sobre pessoas que têm uma dificuldade quanto ao ciúme ministerial, e às vezes o ciúme do trabalho e da obra do Senhor é uma coisa tão inadmissível, mas a pesquisa mostrou que a maioria não, total do grupo de ouvintes que participou com a gente hoje, dizendo que conhece. Segundo assunto que nós conversamos sobre a questão da festa junina, a favor ou contra, e nós precisamos nos posicionar à luz da palavra de Deus, encontrar o lugar de equilíbrio e de sabedoria. E nós temos orado também pelo Rio, né? A cidade do Rio, o estado do Rio, passando por um tempo de grande dificuldade, de grande luta. Nós da 93 FM estabelecemos a campanha Melhora Rio. E esta campanha é uma campanha muito importante, porque nós temos um compromisso social pautado na transformação da sociedade por meio da mensagem de fé e de ações institucionais. Nós cremos na misericórdia e na graça de Deus, e entendemos que a igreja não é instituição só, a igreja é um indivíduo, é o maior agente de transformação social que se pode existir. Melhora Rio é um evento que nós vamos estar discutindo esses assuntos, mas também uma proposta para que você proponha. A nossa proposta é que você proponha soluções e alternativas sobre vários problemas que você enfrenta na sua rua, no seu bairro, na cidade que você vive, o que você observa nos relatos que você tem acompanhado, todas essas circunstâncias que estão aí. Quem sabe você tem um tempo para dizer, eu acho que podia melhorar fazendo isso, ou agindo assim, ou não agindo assim, ou criando aquilo. As propostas serão recebidas aqui, nós vamos encaminhá-las para as autoridades e vamos ter um dia específico que nós vamos estar discutindo esses e outros assuntos, e nós queremos convidar você para fazer parte com a gente dessa proposta Melhora Rio, que vai ser alvo da nossa oração agora. A nossa Leinha Mendonça vai orar conosco e vamos apresentar todos esses temas, incluindo esse tema do Melhora Rio. E eu quero aproveitar, Leinha, nessa hora em que nós vamos orar juntos, agradecer o carinho dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook agora, nessa transmissão ao vivo no Facebook Live, que nos prestigiam aqui com a 93 FM, com a sua audiência, e nos permitem chegar mais perto deles com as propostas que nós temos, com os programas que nós temos, com as músicas que nós temos, e aqui com os assuntos que nós estamos debatendo, todos eles de grande interesse público, ou seja, é feito para o nosso público, para a glória de Deus. E eu convido você, ouvinte, a estar em oração com a gente agora. Leinha Mendonça, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai querido, teu servo JR, pastor JR Vargas, mencionou cada motivo de oração, e nós apresentamos diante do teu altar. Pedimos que o Senhor olhe para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil, para as nossas autoridades, com teu olhar de misericórdia. Colocamos diante de ti nossas igrejas, as nossas lideranças. Pai, a inveja, os sentimentos de facção que há dentro das igrejas. Senhor, quantas pessoas sofridas por causa de inveja. Senhor, pedimos que as pessoas tenham discernimento no seu relacionamento com Deus. Pedimos que o Senhor guarde cada vida. Quantas pessoas agora precisando de socorro, sofrendo num leito de hospital, pessoas enlutadas, casamentos desfeitos, lares em guerra. Deus, em nome de Jesus, venha com teu olhar de compaixão sobre a tua igreja e sobre esta nação. Colocamos, ó Deus, a tua igreja, o teu povo nas tuas mãos, pedindo a Deus querido que tu nos ajude a mostrar a tua presença aonde nós estivermos, com relação aos temas mencionados nesta manhã. Dá-nos sabedoria, Deus, para falarmos e as pessoas ouvirem e receberem, ó Deus, e serem abençoadas. Em nome de Jesus, Pai, que cada vida que hoje ouviu este debate possa ser grandemente abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.